cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu nome é Rafael Domiciano. Hoje aqui eu quero estar falando um pouco sobre a questão da obrigatoriedade da vacina, só que vai se esbarrar em político. E quem é o presidente do Brasil? Bolsonaro. Eu estou falando isso porque, infelizmente, os eleitores do Bolsonaro são um pouco bravos, não aceita que a gente fala dele, que, enfim, quer dar dislike no vídeo, quer xingar, quer brigar. E eu quero deixar avisado aqui, antes de eu começar a falar as coisas que eu tenho para falar e para mostrar que eu não estou aqui para estar agradando todo mundo. Nem Cristo agradou, eu não vou agradar, eu tenho certeza disso, assim como vocês também não agradam a todo mundo. E nós não devemos, irmãos, agradar todo mundo. A verdade ela tem que ser mostrada. Se a verdade se esbarra num político que bastante pessoas gostam, não importa, a verdade ela tem que ser mostrada. Eu não estou aqui para agradar todo mundo. O Bolsonaro ele sancionou sim uma lei obrigando todo mundo a tomar a vacina caso tivéssemos numa pandemia. E o sistema, a elite, os senhores do mundo, eles chamam esse acontecimento todo no Brasil e no mundo de pandemia. Então todo mundo vai ter que tomar vacina. E eu falo também que o Bolsonaro ele faz parte da elite, de fato faz mesmo, e eu estou falando isso nessa crítica aqui. E se ele não fosse da elite, ele nem sequer seria eleito. E o Enéas, ele mostrou um papel de subserviência, um documento de subserviência que todos os presidentes brasileiros têm que assinar antes de serem eleitos, subserviência aos Estados Unidos. Então é sobre isso que eu vou tratar aqui nesse vídeo, tá bom? Então, eu fiz uma postagem aqui na comunidade do meu canal, onde eu escrevi assim: Presidente Bolsonaro sanciona a lei que obriga todo mundo a ser vacinado. Eu coloquei aqui as informações, expus o meu ponto de vista e, infelizmente, apareceu os eleitores do Bolsonaro, que são pessoas bastante intolerantes. Eu não escondo de ninguém que eu não gosto do Bolsonaro e de nenhum presidente. Quem acompanha aqui o canal sabe que o meu dilema na vida é: eu, como cristão, espero o arrebatamento e não melhoras no Brasil e no mundo. E eu coloquei aqui essa informação que advém do site UOL, e apareceu os bolsonaristas, principalmente aqueles bolsominions bem raiz, que não aceita que fala dele, que já aparece xingando. Eu não vou colocar aqui os comentários, alguns eu tive que apagar, porque a intolerância é muito grande. Porém, o que eu percebi aqui é que a sede de defender o Bolsonaro é tão grande que as pessoas nem sequer leem a reportagem por completo. O que me irrita no Bolsonaro, eu não quero aqui discutir política, mas o que me irrita nele é que ele fala uma coisa e faz outra. Ele tenta ser uma pessoa pela população, e ele não é. Até mesmo porque, irmãos, se ele fosse contra todo o sistema, ele nem sequer estaria na presidência. Antes dele ser eleito, ele se encontrou com o grupo Bilderberg, com a família Bilderberg, que é uma das 13 famílias mais ricas do mundo e que fazem parte da nova ordem mundial. Então não adianta, o presidente Bolsonaro ele é um fantoche da elite igual a todos os outros. Os cristãos acabam escrevendo assim que devemos orar pelas nossas autoridades. Eu acho engraçado porque essa frase é tão alienada que eu não via nem ouvia os cristãos falar sobre isso quando o Temer estava no poder, a Dilma, o Lula, o Fernando Henrique Cardoso, o Itamar Franco, o Fernando Collor de Mello, seja quem for. Eu não via os cristãos falar isso, só ouvi falar que a gente deve orar pelas nossas autoridades do Bolsonaro para cá. Então é incrível como não se pode falar nada desse senhor que todo mundo, quem é bolsonarista ou bolsominion raiz, acaba se doendo. E fala também que devemos orar pelas nossas autoridades, só que já pensou se a gente tiver que orar pelo Fidel Castro, o Mussolini, o Gaddafi, o Kim Jong-un, o Saddam Hussein? Irmãos, tem homens híbridos nesse mundo, homens que são uns verdadeiros demônios. E como os próprios cristãos falam, a palavra de Deus tem que se cumprir. Então eu fico pensando comigo, será que se eu orar pelo Bolsonaro, ele vai deixar de ser ignorante, burro, estúpido, incompetente? Não vai. O que tiver que se cumprir, vai se cumprir. Eu acho que o grande momento hoje da igreja é a gente se unir, os cristãos que de fato querem subir no arrebatamento, sair desse mundo, que não fica se importando com essas coisas do mundo. Eu coloquei uma determinada vez aqui no meu canal, o vídeo está até hoje aqui no canal, que
Muitos cristãos falam que quer subir no arrebatamento, mas quando a gente vai ter contato com esses cristãos, eles ainda estão apegados às coisas do mundo. Aí eu falei de jovens que ficam idolatrando artista, falei das mulheres que assistem telenovela e falei de nós homens que gostamos sim de assistir um futebol. E o que aconteceu? Aquele vídeo teve muitas críticas, muita gente criticando, falando que eu estava muito... como que eu posso estar colocando aqui? Que eu estava muito... Me fugiu aqui a palavra. Como que... Esqueci aqui a palavra. Enfim, que eu estava muito... que não era por aí as coisas, que a gente pode sim assistir uma televisão, desde que a gente não coloque isso na frente de Deus. E eu fico me perguntando, será que esses cristãos não se aprofundaram nas coisas de Deus e perceberam que a TV ela foi feita pelo próprio diabo? Que todo mundo que está na televisão ou faz santo, macumba, participa de feitiçaria. Eu fico muito triste com isso. Muitos cristãos que querem ir para o céu, creem em Deus, mas que fica alienado em artista, político. Do Bolsonaro, por exemplo, não se pode falar, porque tudo que se fala sobre ele acaba dando briga. E eu coloquei sim essa reportagem, eu fiz aqui algumas críticas do Bolsonaro no meu canal, em vídeos mais antigos, e as pessoas já vinham me xingando, eu tinha que bloquear as pessoas do YouTube, aqui do meu canal. E hoje eu falo dele de uma forma mais forte, porque ele não respeita ninguém e os eleitores dele também não. E a reportagem para os eleitores que não leu por completo, eu vou colocar aqui, porque ela tem uma segunda parte. E pelo que eu entendi, os bolsonaristas leram apenas a primeira parte. A reportagem é essa daqui. Fala sobre não obrigar a vacinar contradiz lei do próprio governo Bolsonaro. Nossa, eu sinceramente não suporto ele. Aqui, em mais uma fala polêmica, em meio à pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, contradisse uma lei de iniciativa do próprio executivo do início do ano. Segundo Bolsonaro, ninguém pode ser obrigado a ser vacinado. A legislação vigente diz o oposto. Então aqui tem uma fala dele, abre aspas, ninguém pode obrigar ninguém a tomar a vacina, disse o presidente em um discurso na última segunda, 31. Porém, o que a gente vê aqui na segunda parte da reportagem, acredito que as pessoas só leram a primeira parte. Aqui, tem uma segunda parte, a reportagem, e a gente pode ver que primeiro ele fez uma lei chamada Lei do Coronavírus. Eu vou estar lendo aqui para vocês. Fala contradiz lei de iniciativa do governo Bolsonaro. A fala, no entanto, ignora uma lei proposta pelo próprio Executivo e sancionada por Bolsonaro, a Lei número 13.979, do ano de 2020, chamada Lei do Coronavírus. Presta atenção aqui. Diz que, na situação atual de pandemia, as autoridades podem obrigar a população a ser vacinada. Então, o que me irrita nesse presidente aqui, muita coisa nele me irrita. As falas dele, a polêmica deles. Eu não conheci o Bolsonaro no ano de 2013 ou 2014, quando ele começou a se envolver em muita polêmica. Eu conheço o Bolsonaro desde 1998 e eu nunca gostei dele pelas falas dele. Quando ele falou em 1998 que ele era a favor, sim, de helicóptero sobrevoar a favela e matar todo mundo que mora ali, aquilo ali me deu... Eu fiquei extremamente enojado com ele. Ele posando do lado de foto, falando que quem procura osso é cachorro, sobre aquelas pessoas que morreram na ditadura ou no regime militar. Para mim não importa o nome, ele não tem apreço pela vida, eu não suporto ele, eu sou bastante sincero. E o meu dilema de vida continua. Eu, como cristão, aguardo o arrebatamento e não melhoras nesse mundo. Então eu não voto em absolutamente ninguém. Eu estou extremamente voltado para Cristo e não para políticos. Então não adianta. Pode aparecer outros políticos com uma boa oratória, porque a fala do Bolsonaro é extremamente horrível. Eu fico até assustado por ele ter bastante eleitores, porque ele nem sequer sabe falar direito. E o que eu penso comigo é que essas pessoas que enganam, esses enganadores, sejam políticos ou falsos profetas, eles aparecem exatamente assim. Eles aparecem no começo com um bom discurso, um discurso forte, eles tacam muita verdade para a população e aquilo acaba ganhando as pessoas. Só que depois de um certo tempo, como a própria Bíblia fala, não há nada que esteja encoberto que não venha a ser descoberto. Então, é aí que depois de um determinado tempo, a gente vê se se trata de um falso profeta ou não,
como, por exemplo, o Agenor Duque, o Edir Macedo, o Valdemiro Santiago. O Edir Macedo, quando ele começou, ele tinha um discurso forte. Ele batia de frente com o mundo espiritual, com bruxaria, feitiçaria, e depois de um determinado tempo a gente viu que o negócio dele era enriquecimento ilícito. E porque ele tem muito outros envolvimentos com outras coisas, além de pegar dízimo dos brasileiros. E o mesmo pode-se dizer agora do pastor Júlio César, que está tendo vídeos sobre ele, e também do pastor Paulo Júnior. E politicamente falando, é a mesma coisa. O Bolsonaro ele surgiu com um discurso forte, ele é um homem totalmente antissistema, ele é contra tudo isso que está aí. Irmãos, se ele fosse, ele nem sequer seria eleito. E se ele resolver, por exemplo, os cristãos aí que dizem que deve orar pelo presidente, se todo mundo orar por ele e de fato Deus resolver usar ele contra o sistema, ele vai cair. Ele vai cair, assim como caiu outros presidentes, outros países. Se o presidente começar a agir sozinho da sua própria maneira, ele vai ser derrubado, assim como aconteceu em outros países. Então não adianta, o que tiver que se cumprir, vai se cumprir. E politicamente falando, só entra quem fizer parte da elite. Aqui no Brasil existe um documento de subserviência aos americanos que o Enéas mostrou antes dele morrer. E eu até acredito que ele foi morto até por um desses motivos, porque ele mostrou um documento onde todos os presidentes brasileiros têm que assinar de subserviência aos Estados Unidos. Então não adianta, o Bolsonaro ele não é antissistema, muito pelo contrário, ele engana todo mundo e aliena todo mundo. Então aqui, nessa lei número 13.979 do ano de 2020, a lei chamada Lei do Coronavírus já diz que, na atual situação da pandemia, as autoridades podem obrigar, sim, a população a ser vacinada. Só que existe aqui essa lei e ele fala outra coisa para a imprensa, para os eleitores dele. Infelizmente, é isso o que acontece aqui no Brasil. E a gente sabe que nós não devemos tomar essa vacina. Quem tomar a vacina vai estar tendo dentro de você um identificador de contágio para quando a marca da besta for de fato colocada, e vai ser colocada logo após o arrebatamento da igreja. Os próprios senhores do mundo já falaram numa ocasião na ONU que eles só estão esperando os peixes sair da terra para poder, enfim, dar continuidade aos planos dele. E então, quando o arrebatamento acontecer, vai ter a imposição da marca da besta. E tem também os drones assassinos que vão estar procurando todo mundo em tudo quanto é lugar. Não adianta querer fugir, não vai ter escapatória, como eu sempre coloco aqui no canal. Vai ser muito difícil, eu já falei muito sobre isso. E essa vacina é uma preparo para a verdadeira marca da besta, que eu acredito que venha logo depois. E não importa essa discussão sobre a marca da besta. Qualquer sinal sobre a sua mão direita você não deve aceitar. Seja uma tatuagem invisível, um adesivo, uma coleira no pulso, seja uma vacina na mão, como eu já mostrei aqui também no canal, que eles estão vacinando na mão direita. Seja o que for, não aceite nada, nenhum sinal na sua mão direita ou na testa. Porque a Bíblia fala que é um sinal, não fala que é um biochip. Fala que é um sinal e é do tamanho de um grão de arroz. Então, devemos ficar espertos com tudo que vem do governo. Não tenha fé em político. Parem com isso, pelo amor de Deus. Olhe para Deus, olhe para Cristo e para o alto, porque é do céu que vem a nossa redenção. Amém? Para finalizar aqui o vídeo, o Bolsonaro ele sancionou sim a lei que obriga a todos a serem vacinados. É essa a realidade, doa quem doer, vai ser no governo dele que todos serão obrigatoriamente vacinados. Ele fala que ninguém é obrigado a se vacinar, mas ele próprio sanciona e assina a lei, uma vez que ele é o chefe do executivo. É essa a realidade, ponto, acabou. Amém? Deus abençoe a todos. Para finalizar aqui o vídeo, o Bolsonaro ele sancionou sim a lei que obriga a todos a serem vacinados. É essa a realidade, doa quem doer, vai ser no governo dele que todos serão obrigatoriamente vacinados. Ele fala que ninguém é obrigado a se vacinar, mas ele próprio sanciona e assina a lei, uma vez que ele é o chefe do executivo. É essa a realidade, ponto, acabou. Amém? Deus abençoe a todos.